Fiquei sabendo que mudou uma lei sobre a internet e agora parece que até pregação pode dar problema. Isso é verdade? Você poderia me explicar, irmão, para eu respeitar para a igreja? A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Sim, é verdade. Não só para a igreja, mas para um contexto geral da sociedade. Vou te explicar de forma aberta e clara. O Supremo Tribunal Federal fez mudanças muito sérias no artigo 19 do Marco Civil da Internet. E agora, o cuidado com as pregações online precisa ser redobrado. Meu Deus! Mas a gente só prega a palavra de Deus. Como isso pode ser perigoso? Porque o que está em jogo não é só o conteúdo, mas como ele é percebido pelas leis atuais. Falo da interpretação ou má intenção por terceiros. A Bíblia não mudou, mas as regras para quem publica conteúdo online mudaram profundamente. O cerco está se fechando e a igreja atual passa agora pelo funil, assim como a igreja primitiva passou. Posso te explicar item por item dessa mudança terrível? Claro, irmão Joseilson. Por favor, fale com calma, que isso é muito sério. O entendimento do artigo 19 do Marco Civil da Internet mudou. E agora, o risco é real. Antes, as plataformas, redes sociais, tais como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e etc., só podiam ser responsabilizadas na remoção de conteúdo se desobedecessem a uma ordem judicial. Agora, uma simples denúncia extrajudicial, feita por qualquer pessoa alegando que tal pregação ou publicação feriu sua honra, e isso pode obrigar a plataforma a remover um vídeo imediatamente. E se ela não remover, a igreja ou o pregador também podem ser processados. E se condenados, poderão pagar multas. E isso é gravíssimo. Quer dizer que se alguém se sentir ofendido, já pode causar tudo isso? Exatamente. Mesmo que estejamos apenas lendo a Bíblia. Se a linguagem parecer agressiva ou discriminatória, pode ser interpretada como um ato ilícito digital. E dessa forma, responder por processo no STF ou em tribunais regionais. Temos liberdade religiosa sim. Em obediência à palavra de Deus, proclamamos a verdade do Evangelho sem medo, pois, como diz Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Contudo, à luz de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade civil de plataformas digitais e conteúdos transmitidos, devemos também agir com sabedoria e prudência, como nos ensina Mateus 10:16. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A Constituição nos garante o direito e estamos amparados pela liberdade religiosa e de expressão, conforme a Constituição Federal, artigo 5º, 6º e 9º. Apesar do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que antes exigia ordem judicial para responsabilizar plataformas digitais por conteúdos ofensivos publicados por terceiros, e agora foi considerado parcialmente inconstitucional. Sim, deixo este alerta. Se a pregação do pregador ou postagem obtiver um entendimento por terceiros, ou o seguinte, usou termos ofensivos ou melhor pessoas, condena práticas protegidas por lei, como homossexualidade, com palavras duras, faz referências a outras religiões de forma desrespeitosa, pode ser denunciada como discurso de ódio. Mas a Bíblia condena o pecado. A gente vai ter que parar de falar? Nunca e jamais mudará, irmã. Continuaremos pregando, mas com sabedoria, amor e responsabilidade, pois para isso fomos chamados. A palavra de Deus não muda, mas nós devemos cuidar do tom e da forma como pregamos, assim como tais assuntos e temas abordados na Bíblia: adultério, feitiçaria, bebedeiras, homossexualismo, a prática da sodomia, idolatria e costumes de outras denominações. Nossas pregações são firmadas na Bíblia Sagrada, a única fonte da verdade.
Agora, nesses tempos escuros e tenebrosos, devemos pregar sim, mas com sabedoria. Passo a lembrar que um dos pontos mais focados nesta mudança é discriminação racial, religiosa ou sexual. Então você já sabe quem estaria por detrás deste plano de regulação. Uma pequena palavra, para um bom entendido, já basta. Mas isso tudo é pecado mesmo. Se falarmos disso na pregação, dá problema? Se for com tom de escárnio, zombaria ou sem cuidado pastoral, sim. O perigo não é só o conteúdo, mas a maneira de falar e como as pessoas sentem e poderiam interpretar isso. Preste atenção e repasse para a igreja isso. Se repetir conteúdo que já foi removido, é infração gravíssima automática. Não entendeu? Se uma mensagem foi considerada ofensiva e removida por ordem judicial, outras pessoas não podem repostar o mesmo conteúdo, mesmo que em outro canal. Então, se uma irmã viu, achou forte e quis compartilhar no grupo da igreja, pode gerar penalidade. O mesmo conteúdo repetido sem filtro e sem revisão pode acabar comprometendo a igreja inteira. Ainda saliento que, se for impulsionado, pago, a culpa é da igreja diretamente. Se colocarmos dinheiro em um vídeo, patrocinando ele para alcançar mais gente, e esse vídeo violar alguma regra da nova legislação, a igreja é automaticamente responsabilizada. Então nem tudo a gente deve divulgar com patrocínio, né? Exato. Os temas mais sensíveis, como sexualidade, política, idolatria, devem ser trabalhados com zelo e sem impulsionamento pago. E se fizer uso de programa de computador projetado para executar tarefas automatizadas, os famosos bot, redes falsas e automação também geram punição. Essa mudança é tão rígida que, mesmo que a responsabilidade ainda dependa de análise, se houve culpa, as plataformas não querem correr o risco. Então, elas removem o conteúdo logo, e depois é a gente que tem que correr atrás para restaurar. Quer dizer que se alguém denunciar, a live da igreja pode cair? Sim, e às vezes sem nem ter obrigação de nos avisar. Se você, irmã Maria José, me perguntasse agora, o que devemos fazer agora, irmão? Eu diria, 1. Usar linguagem respeitosa, sem zombar de ninguém. 2. Revisar todo o conteúdo antes de publicar, principalmente temas polêmicos. 3. Evitar impulsionar mensagens fortes com dinheiro. 4. Adicionar uma frase legal no vídeo como: este conteúdo expressa convicções religiosas amparadas pela Constituição Federal, artigo 5º, 6º e 8º, no exercício da liberdade de crença, culto e manifestação. E, principalmente, ter alguém preparado para responder a possíveis denúncias. Irmão, isso me preocupa, mas também me mostra como é importante a gente ser prudente. E é isso mesmo, irmã. Como diz Jesus, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então vamos continuar pregando, com amor, respeito e sabedoria. Amém. O nosso chamado continua. Só precisamos fazer tudo com zelo e entendimento, porque agora, mais do que nunca, somos cartas vivas, lidas por todos os homens. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar boas novas. Lucas 4:18. Assine este manual com temor e sabedoria. Eu, irmão Joseilson, um simples servo a serviço do Rei Jesus Cristo. E ainda lembro a todos, tudo isso é necessário que ocorresse, assim como está escrito. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26:54. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Canal Fonte de Bênção, idealizador Joseilson, mais conhecido por Irmão Itá.